Olá pessoal, vamos fazer o nosso resumo da aula de hoje, especialmente aí para o Matheus. O Matheus não pôde estar com a gente hoje. Então, Matheus, essa gravação basicamente é para você e para todo aquele que quiser rever o que foi ensinado hoje na nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós tratamos sobre três tipos básicos de esboço. O esboço o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Tá? Então, estamos tratando aí da constituição do nosso esboço e a maneira como nós vamos trabalhar o nosso esboço é a maneira como nós vamos fazer o nosso sermão. As duas coisas estão totalmente interligadas e nós conseguimos aí, acredito que de maneira muito boa, colocar os três tipos de sermão. Acredito que hoje ficou bem claro. E é a minha intenção agora nesse vídeo fazer um resumo sobre os três, tá bom? Então vamos lá, pegar o primeiro tipo de sermão, que é o sermão temático. O sermão temático ele é estruturado em torno de um tema, ele não se detém a um texto específico. Você busca vários textos da Bíblia para apoiar e desenvolver o tema escolhido. Também é chamado de sermão tópico, muita gente conhece o temático como sermão tópico. Como ele é feito, basta ter a ideia de um tema e os três pontos, os tópicos, ou 2 pontos, ou 5 pontos, enfim, relacionados a ele. Então, os pontos estão ligados ao tema. Por exemplo, se você deseja falar sobre o amor de Deus, o sermão ficará com a seguinte estrutura. Vamos lá, antes de passar para o esboço, deixa eu explicar aqui. Deixa eu voltar uma tela. Então, eu tenho o sermão temático, beleza? Então, eu tenho um tema. Beleza, eu estou com um tema aqui na tela. Esse tema nasceu aonde, pastor? Nasceu no meu coração. Então eu vou falar com o tema X, tá? E esse tema X, ele vai ramificar aplicações pessoais. Essas aplicações pessoais, da onde que elas estão surgindo? Elas estão surgindo do meu tema, tá? Eu tenho um tema X, e aí as três aplicações estão surgindo do meu tema. Aí eu venho fazer a pergunta, né, para vocês. Não tem nenhum versículo no momento. Então, a pregação temática, ela geralmente nasce assim. Ela nasce sem versículos, porque o tema é uma ideia que o pregador tem, ou o pastor tem, é uma dificuldade que a igreja está passando, um momento, enfim. Pela flexibilidade que o sermão temático ele nos dá, geralmente ele é usado para esses motivos, quando eu quero abordar um assunto realmente pontual. E aí eu faço uma pregação temática. É uma pregação que nós temos que ter muito cuidado, porque é uma pregação que se pode facilmente cometer heresias nela. A partir do momento que é um tema que nasce na minha cabeça, que as aplicações pessoais nascem desse tema, e posteriormente eu vou enxertar esse esboço com um versículo, há um perigo muito grande de eu cometer heresias, porque se o meu tema for algo que não está na Bíblia, ou algo que eu penso que a Bíblia fala sobre ele, as minhas aplicações pessoais vão estar erradas. Então vamos ver um exemplo aqui de sermão expositivo, temático, quer dizer. Vamos lá, aqui eu tenho o padrão de esboço temático, é aquela estrutura que nós já estamos acostumados a trabalhar. Então aqui eu tenho como efeito o início dessa estrutura, o rascunho, e aqui eu tenho a estrutura pronta. O que está faltando aqui? Aqui é a estrutura pronta. O que está faltando aqui? Pô, estaria faltando eu colocar a introdução, e estaria faltando aqui eu fechar com a conclusão. Como nós estamos trabalhando as peculiaridades de cada esboço, de cada sermão, então não há necessidade de trabalhar com introdução e conclusão agora. Então vamos lá. Característica do sermão temático. Eu tenho o tema. Qual é o tema? Amor incondicional de Deus. Da onde nascem as aplicações do tema? Nasce do próprio tema. Percebam que até esse momento não existe nenhum versículo fundamentando nada. Feito o meu rascunho aqui do que seria a minha pregação temática, eu vou partir para o preenchimento dessa pregação. Quando a gente fala preenchimento, é preencher a pregação com versículos.
E aí eu vou ter que arrumar um texto base. Qual seria um texto muito bom para eu trabalhar essa questão do amor incondicional de Deus? Eu tenho vários versículos na Bíblia, mas eu vou escolher aqui o João 3,16. Pronto. João 3,16 é um bom versículo para nós usarmos como base da nossa pregação. Certo? Então, como as minhas aplicações elas já estão prontas, eu vou trabalhar as minhas aplicações. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar versículos que fundamentem essa aplicação. Então, o sermão temático é aquele sermão que a gente também fica livre na Bíblia para ir trazendo versículos que confirmem a nossa aplicação. Primeira aplicação, Deus é amor. Então, eu posso jogar aqui em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus amou o mundo, posso ficar com o texto base, João 3,16. Deus amou os pecadores, posso ficar com Romanos de 5, 6 a 8, onde diz que o Senhor morreu por nós quando éramos ainda pecadores, porque alguém poderia morrer por alguém bom e tudo mais, mas Deus morreu por nós sendo pecadores. Então, perceba, e esse entendimento é muito importante para a gente poder entender o próximo tipo de aplicação de sermão, porque o que vai caracterizar um sermão expositivo, textual e um temático é da onde eu estou tirando as aplicações. Então perceba que aqui eu tenho duas características importantes. As aplicações saem do tema e, para eu fundamentar essas aplicações, eu fico livre para percorrer textos da Bíblia. Beleza? Beleza. Perigos desse sermão, a gente vai abordar um pouco mais para frente. Ele tem muitos perigos e aí é classificado como um sermão tipo 1 de facilidade, é o sermão mais fácil de ser pregado, é o sermão textual. Mas, todavia, entretanto, se ele é o mais fácil, ele é o mais fácil também de se cometer heresia, ensinos que não são bíblicos, tá bom? Vamos lá. OBS. Com esse tipo de sermão, devemos ter o cuidado para não pregar um texto fora do seu contexto. As seitas se utilizam muito desse tipo de sermão, justamente por poderem percorrer toda a Bíblia, buscando versículos que provem aquilo que elas querem. Consequentemente, todos esses versículos são interpretados fora do seu contexto, gerando as mais diversas heresias. Por isso, o sermão temático deve ser pregado com o devido cuidado. Então, aqui na Batista, eu ainda não vi assim ninguém pregar de forma temática. Geralmente a pregação ela tende a ser textual ou expositiva. Mas o sermão temático tem as suas vantagens, tem as suas flexibilidades. Em um momento de emergência, assim, que eu preciso tratar de um assunto específico na igreja, através de uma mensagem, o sermão temático ele vem muito bem. Mas é aquilo, a chance de eu, se estou sempre pregando com sermão temático, eu estou correndo um risco muito grande de estar cometendo uma heresia, porque quando eu vou fazer menção aos versículos, eu tenho que entender que esse verso aqui, eu tenho que entender que esse verso aqui, e esse aqui, e esse aqui, esse aqui que é o mesmo desse aqui, eles precisam estar o quê? Conectados. E aí quando eu começo a passear pela Bíblia, eu estou em diferentes o quê? Diferentes contextos. Estou em diferentes contextos. Será que os contextos aqui se falam? Já é a primeira pergunta. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque aí numa dessa que eu pego um texto desse, separado, pode ser que esse texto não tem nada a ver com esse, nada a ver com esse, nada a ver com o meu tema também. O contexto aponte para justamente outra coisa. Então a pregação temática tem esse perigo. Tá? Vamos passar para a próxima pregação. Que é o sermão textual. O sermão textual é estruturado a partir de um texto escolhido. Então, vamos lá. Já tem uma diferença interessante aqui, está até marcado, né? O sermão temático, eu trabalho com o tema, monto a estrutura e vou preenchendo essa estrutura como se fosse um corpo. Imagina, quero fazer um corpo, um boneco. Aí eu monto o tema, e aí monto a estrutura, braço, perna, tudo. São as aplicações. E aí eu venho com versículos recheando esse boneco, dando coração para ele, dando intestino, dando estômago, dando vida para esse boneco. Então a temática é isso.
A pregação textual ela já é diferente, porque, na verdade, não tem um tema pronto. O tema pode vir até depois. Mas as aplicações pessoais, elas nascem do texto escolhido. Então, existe um texto, esse texto me dá uma ideia, me dá um entendimento, esse texto fala. E esse texto falando, e aí está o perigo da pregação textual, é um perigo reduzido, mas continua sendo perigoso. Se eu faço a correta interpretação desse texto, esse texto fala. E aí, falando, o que eu posso aprender com ele? E aí eu vou pegar tópico 1, tópico 2, tópico 3, tá bom? Então eu quero que você entenda que na temática é o que eu aprendo com esse tema. Na textual é o que eu aprendo com esse texto. E aí as aplicações pessoais vão emanar do entendimento do texto. Beleza? Também é um tipo de pregação perigosa, porque, mas não tanto quanto a temática, mas também perigosa, porque se eu fizer a interpretação desse texto errada, as minhas aplicações vão ser erradas. Eu dei um exemplo em sala de aula de Romanos 12, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o culto racional. Aí você imagina, eu pego só aquele versículo do culto racional, sacrifício vivo, e eu chego ao entendimento ali que culto racional é um culto com entendimento. É um culto que o meu cérebro consegue entender. Que quando o culto que eu participo na igreja é muito confuso, esse não é o culto racional. E aí eu começo a tirar ensinamentos, aplicações em cima dessa questão. O que vai acontecer com a minha pregação? Ela vai para o buraco, porque eu não ouvi o texto. Eu não entendi o que o texto quer dizer. Por isso as minhas aplicações saíram erradas, tá? Agora, assim como a pregação temática ou a pregação textual, ela também pode passear na Bíblia para poder fundamentar as suas aplicações. Ou seja, uma ideia principal sai do texto, dessa ideia principal eu tenho aplicações, e essas aplicações podem ser fundamentadas em outros textos da Bíblia. Então, ela tem um pouquinho da pregação temática, do sermão temático, mas ela não é temática porque as aplicações pessoais estão presas em um tópico que sai de um texto e não de um tema. Aqui diz, desenvolve-se um tema com as divisões desse texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um texto, logicamente vai sair uma ideia, um tópico, e eu vou fazer as divisões desse texto. Geralmente, se trabalha com uma pequena porção de texto e depois segue-se fazendo a divisão lógica e natural dele. É o sermão cuja divisão baseia-se no texto. Neste caso, divide-se o texto e não o tema. Então, tudo está preso aonde? No texto, na ideia que o texto coloca. O texto traz uma ideia, ok? Traz um tema, diferente da pregação temática, que a pregação é presa no tema. Trocando em miúdos, o sermão textual deve girar em torno de uma ideia principal. Ideia tirada aonde? Do tema? Não, do texto. E as divisões devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Então, as aplicações pessoais, elas servem para a gente ampliar essa ideia desse texto. Lembrando bem, gente, e aqui eu faço uma pausa, lembrando bem que toda pregação, o pregador é aquele que tem que pegar a mensagem lá do tempo bíblico, a ideia lá do tempo bíblico e trazer para os ouvintes nos dias de hoje. Então, o pregador ele tem que fazer essa conexão. Porque quando eu aplico um ponto de um texto bíblico, uma ideia, uma aplicação pessoal, uma aplicação em si, e eu não faço essa passagem de lá para cá, o ouvinte ele faz a seguinte pergunta: sim, o que isso tem a ver comigo? Tá bom, Deus é amor. Tá bom, mas o que isso tem a ver comigo? Deus amou os pecadores. Sim, ok. O que isso tem a ver comigo? Entendeu? Então, nós temos que estar o tempo todo fazendo perguntas para o nosso esboço para saber se o nosso esboço é realmente efetivo, se realmente ele vai chegar em algum lugar. Se não, acaba sendo apenas uma EBD, onde a gente diz o que aconteceu e apenas fica nisso, tá? Vamos lá. Primeiro, o pregador faz um estudo minucioso do texto. Isso requer já um tempinho, não é verdade?
Enquanto o tema já está pronto na minha cabeça, o que eu vou falar, mas no textual não, eu tenho que fazer um estudo minucioso, entender o que esse texto está falando. Verifica a ideia principal e depois encontra suas divisões naturais. As divisões são o desenrolar lógico e natural do assunto. Uma coisa a observar é que o próprio texto sugere cada uma dessas divisões. Então, assim, quando a gente olha o texto e nasce a ideia, o entendimento do que quer dizer aquilo ali, naturalmente aplicações vão surgir, aplicações lógicas. Pode ser que não esteja ali escrito tintim por tintim como eu estou aplicando, mas é lógico chegar a determinadas conclusões. O próprio texto vai estar apontando para isso, tá? Vamos lá, um exemplo. João 3,16. O amor de Deus é uma dádiva. É o tema, mas logicamente a pregação não está presa no tema. É uma dádiva de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma dádiva sacrificial, tá? Então vamos lá, para a gente não confundir aqui. Pô, Alexandre, aqui ó, tem um tema, igual tem na pregação temática. Pô, dá a entender aqui que os tópicos estão vindo desse tema, sim, mas olha só. Isso aqui não é um simples tema que saiu da cabeça do pregador. Isso aqui é um tema que brota, aqui ó, é um tema que brota do entendimento do texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Então, parece que eu criei do nada e estou trazendo o versículo para fundamentar, mas não é. A ideia está vindo do texto. Parece com uma pregação temática, parece, mas não é. Ó, é uma dádiva de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, viu? Por que é uma dádiva? Porque Deus amou o mundo. Por que subdivisão? Porque Ele é amor, tal. É uma dádiva sacrificial, que deu seu Filho unigênito. Olha só como é que eu estou percorrendo o texto. Olha como é que o texto está ficando dividido. Ó, porque Deus, deixa eu marcar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha vida eterna. Você viu que eu estou pegando pontos do texto e estou fazendo uma aplicação. Qual é a aplicação? Em primeiro lugar, eu aprendo que em 3,16 o amor de Deus é uma dádiva de amor. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque no texto diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Em segundo lugar, por que eu percebo que é uma dádiva sacrificial? Porque no texto diz que deu seu Filho unigênito. E assim vai. Nessa pregação, cabem subdivisões também, assim como na temática, mas na textual também. Aqui o autor quis colocar uma subdivisão para provar que Deus é amor. E aí ele foi lá em 1 João, capítulo 4, verso 8. O que eu quero que vocês entendam, e assim vai até o final, né? Dádiva eterna. O que eu quero que vocês entendam é que na pregação textual, eu tenho um texto, esse texto me dá uma ideia, tá? E aí essa ideia, ela me leva a criar aplicações, e essas aplicações, elas são basicamente sugestões que o próprio texto dá. Porque eu estou fundamentando com o que o texto está dizendo. A pregação textual, ela é muito parecida, ao mesmo tempo que ela parece temática, ela parece expositiva. Parece que ela fica no meio do caminho, sabe? Ela namora com os dois lados. Ela namora tanto com o lado temático quanto com o lado expositivo. Porque ao mesmo tempo que parece que eu estou fazendo uma exegese, não uma exegese, né? Mas uma exegese, e eu estou aqui indo de versículo a versículo, pregando, parece que eu estou fazendo uma pregação expositiva. Mas na verdade não, eu estou fazendo uma pregação textual, aonde eu tenho uma ideia, e as aplicações saíram dessa ideia. Tá? Então, basicamente, essa é a textual. Eu posso dizer que ela é o meio termo entre a temática e a expositiva.
você vê que ao mesmo tempo que ela vem descendo no texto, ao mesmo tempo ela tem liberdade para percorrer outros textos, para fundamentar a sua ideia. Coisa que não acontece na pregação expositiva, porque na pregação expositiva, tudo que eu preciso está ali. E aí eu só vou sair dali, não para me basear em outros versículos, mas para talvez explicar questões gerais que me ajudem a entender o que está ali. Entende? Então, isso faz toda a diferença, porque eu fico 100% amarrado no texto que eu estou pregando. Entenderam? Então vamos partir aqui para a pregação expositiva, que a gente vai conseguir entender melhor. Antes disso, algumas observações. Perceba que primeiro eu tenho um texto e dele faço as suas divisões. Isso porque no sermão textual, as divisões principais devem obrigatoriamente brotar do texto, diferente do que ocorre com o sermão temático. Contudo, no sermão textual, coisa que não ocorre no sermão expositivo, que veremos adiante, as subdivisões podem nascer de outros textos, a fim de dar base bíblica para o tema. Então você vê que ao mesmo tempo ele parece temático, parece, mas não é, porque as suas subdivisões brotam do texto. Ao mesmo tempo parece expositivo, porque eu venho seguindo passo a passo ali o que o texto vem dizendo, mas não é expositivo porque as suas subdivisões são livres para eu poder fundamentar aquilo que eu estou pregando, tá? Tem muito pregador que prega o textual e acha que está pregando o expositivo. É muito comum ter essa dúvida. Vamos lá. Então, com esse tipo de sermão, também posso percorrer a Bíblia, em busca de versículos para fundamentá-lo. E é justamente isso que caracteriza o sermão textual. Os tópicos nascem do texto e os subtópicos nascem de outros textos da Bíblia, o que não acontece no sermão expositivo, tá? Agora, nem sempre os tópicos vão dar para surgir, não é que não vai surgir do texto, vai surgir da ideia que o texto dá, do ensinamento que o texto dá. Tem texto que já é arrumadinho, bonitinho, como esse, né, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Olha só quantos tópicos quantos pontos eu vou montando em cima de cada parte do versículo. Então, o que vai caracterizar o sermão textual é que os tópicos não estão no tema, estão no texto, na ideia desse texto, tá bom? O que esse texto está falando? Vamos lá para um sermão expositivo agora, que esse é o último, e é aquele que nós caracterizamos como grau de dificuldade nível 3, o textual nível 2 e o expositivo 3. O sermão expositivo é estruturado em torno de um texto que normalmente é mais extenso que o usado no sermão textual. Por que isso acontece? Porque o sermão expositivo, como os meus pontos estão no texto, dificilmente eu vou conseguir ficar em um ou dois versículos. A pregação que o Hernani Dias Lopes trouxe sobre Romanos 12, ele ficou no versículo 1 e no versículo 2, se eu não estou enganado. Então ele conseguiu pregar nesses dois versículos. Esses dois versículos forneceram para o Hernani 3 tópicos. Um no versículo 1 e 2 no versículo 2, se eu não estou enganado. Então, pessoal, geralmente, né, nem sempre, no caso do Hernani foram 2 versículos só, mas geralmente o sermão expositivo ele vai ter vários versículos, até porque eu preciso fundamentar o que eu estou falando. E quem é que vai fundamentar o que eu estou falando? O contexto do texto. Então, o sermão expositivo ele dá muito trabalho, porque além de eu estudar versículo a versículo, eu tenho que entender muito bem o contexto. Porque é em cima dele que vai ser fundamentada todas as minhas aplicações. Então eu venho versículo a versículo, descendo e aplicando o contexto. Então, gente, olha só, não que nas outras pregações eu não tenha contexto.
Eu tenho contexto. Mas eu quero que você entenda que na expositiva, obrigatoriamente, as minhas aplicações pessoais vão estar saindo desse contexto. Enquanto na temática, elas vão estar saindo do tema, e na textual, elas vão estar saindo da ideia do texto. O texto gera uma ideia e eu gero subdivisões. Por isso que, para entender o textual, ele é o mais difícil de se entender, porque ele está no meio do caminho entre o temático e o expositivo. O expositivo é muito fácil de se entender, o temático muito fácil de se entender, mas quando o cara prega de maneira expositiva, fica um pouquinho difícil de você perceber. Pô, isso aí é expositivo, isso aí é temático, isso aí é textual. Entende? Ainda mais quando você tem, às vezes, em congressos, um tema e uma divisa. Com o tema e uma divisa, eu posso pregar os 3 tipos de sermão. Se eu pegar o contexto daquele versículo, posso pregar de forma expositiva. Se eu pegar o texto, pegar a ideia e tirar aplicações, vou estar pregando de forma textual. Se eu ignorar o texto, ir para o tema e montar minhas aplicações em cima do tema, vou pregar de maneira temática. Vamos lá. O tamanho do texto já diferencia o sermão expositivo textual. Abaixo explico as diferenças entre eles. Um grupo de versículos que forma o texto base da mensagem expositiva é chamada de unidade expositiva. A unidade expositiva consiste em um assunto de versículos, dos quais emerge uma ideia central, viu? Então, na pregação expositiva, eu tenho ali 5, 6, 7 versículos e todos eles me dão uma ideia central. Por exemplo, o autor deu aqui Isaías 6, de 1 a 8. O assunto de que se trata o texto é desenvolvido conforme o contexto, o livro e o argumento teológico em que se encaixa. Ele é visto de forma muito mais abrangente, numa tentativa de descobrir o seu sentido original. É preciso trabalhar bem a introdução e a conclusão do sermão expositivo para que ele seja bem entendido. Por isso, deve-se ter uma boa experiência e conhecimento bíblico para tanto. Que é aquilo que eu estava dizendo na aula de hoje. Para aplicar o sermão expositivo, é preciso dominar todo aquele contexto, para que você possa fazer uma boa introdução, possa fazer uma boa conclusão, e durante o desenvolvimento, aplicando os versículos, você consiga fazer a aplicação correta. Então é um sermão que demanda bastante tempo de estudo, muito mais que o textual e principalmente mais que o temático. Se o sermão textual e o sermão expositivo são estruturados em torno do texto, quais são, afinal, as diferenças entre eles? Viu? Pode ser uma pergunta que você tem a fazer. Normalmente, o texto do sermão expositivo é maior. Isso já acaba sendo uma característica. Não é definitiva, mas acaba sendo. O sermão expositivo está intimamente amarrado ao contexto. O textual é mais livre. Então, mais uma característica aí em relação ao expositivo e o textual. O sermão textual admite que suas subdivisões sejam apoiadas em outros textos da Bíblia para fundamentar seu tema. Já o sermão expositivo é inteiramente voltado para o texto que está sendo estudado. Então, mais uma característica, o sermão textual ele me dá a liberdade de ir fundamentando aquilo que eu estou aplicando em outros textos da Bíblia. E nisso ele começa a se parecer muito com o sermão temático. Tá? Suas subdivisões só nascem do texto em apreço, no caso do expositivo. Abaixo coloquei um sermão que está errado para exemplificar. Nele, suas subdivisões, são fundamentadas em versículos de Isaías 6. Aí volta aqui. O sermão textual, o temático também, é mais vulnerável a uma exegese. O que é uma exegese? É quando eu tenho uma ideia e a ponho no texto. Ou seja, eu estou forçando o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. O nome disso é exegese. Que é quando eu tenho uma ideia e eu ponho no texto. Já o sermão expositivo é normalmente exegético. É você extrair do texto aquilo que ele está dizendo. Toda a ideia para o sermão é extraída do próprio texto em apreço. No sermão expositivo, há tudo o que o pregador precisa para desenvolver o sermão. Ele não precisa embasar seus pontos em outros textos da Bíblia. É essa a razão de se usar textos maiores para esse tipo de sermão. Então, vamos lá. Exemplo, eu vou falar sobre perdão. E aí eu pego um texto da Bíblia que está falando sobre perdão. Eu não vou precisar ir em nenhum outro lugar para falar também de perdão, já que aquele texto me supre em tudo, sabe?
em tudo que eu preciso para falar de perdão. Tudo que eu preciso está ali. Então essa é a ideia da pregação expositiva. Se eu precisar fugir, na verdade é uma exceção à regra. Às vezes eu precisar em uma outra parte da Bíblia para complementar aquilo que está sendo escrito. Show de bola! Mas você veja que é uma complementação, não é uma fundamentação. Uma coisa é eu fundamentar as minhas aplicações pessoais. A outra coisa é eu complementar essas aplicações. Tá? Então, obviamente, na maioria esmagadora das vezes, eu não vou precisar sair do texto para fundamentar, para complementar nada. Mas às vezes, dependendo da complexidade do texto, a gente sai para dar uma passeada lá no Antigo Testamento, para trazer alguma coisa ali que a gente consiga ampliar o nosso entendimento da passagem que nós estamos fazendo a exegese. Por exemplo, na pregação de Romanos 12, do pastor Hernani, ele dá uma passadinha lá no sistema sacrificial do Antigo Testamento para poder explicar o que seria um sacrifício vivo. Ele não está fundamentando nada. O tema, a aplicação, continua sendo que eu tenho que me apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Essa é a pregação, porque esse é o culto racional. Agora, ele deu uma passadinha lá no Antigo para poder explicar o que é esse sacrifício vivo, para que você possa entender de onde que veio isso. Beleza? E pelo fato dele ter feito isso, a pregação dele não deixou de ser expositiva para ser textual, sabe? Então, a gente tem que saber posicionar cada coisa. Aqui eu tenho um exemplo de sermão expositivo, você vê Isaías de 6, 1 a 8. Ó, precisamos ver o que Isaías viu. E aí eu vou fundamentar do 1 a 4, ó, versículo 1, 2, 3 e 4. Ele viu o quê? Viu a posição de Deus, viu os atributos de Deus, viu a presença de Deus. 2, precisamos sentir o que Isaías sentiu. 5, 6, 7. E assim ele vai fundamentando versículo a versículo. São os versículos que vão dando o norte. Geralmente o texto bíblico está tão bonitinho, né, nas suas aplicações, que o pregador nem precisa de levar esboço para a igreja. Só em ele ler o texto bíblico já é o esboço dele. Porque já está pronto, porque você vai seguindo uma sequência. Então não tem como se perder. Beleza? O elaborador desse sermão expositivo usa somente o texto como referência bíblica para a argumentação. Repare que nos tópicos e subtópicos só há versículos de Isaías 6. Então esse é um sermão expositivo padrão. Tá? Podemos dizer que é o padrão. Qual é o melhor sermão? Obviamente, o melhor sermão, que é considerado até por Hernani, John Stott, Russell Shedd, é o sermão expositivo. Não tem jeito, gente. O sermão expositivo, ele é o mais anti-heresia, ele é o sermão que vai fazer com que o pregador mais se isente na pregação, porque a ideia não é o pregador vir trazer as suas ideias, mas é trazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito, ou aquilo que a Bíblia ensina. Então, o sermão expositivo acaba tendo esse caráter mais fidedigno às Escrituras. E o sermão textual tem os seus perigos, mas, todavia, possui flexibilidade. E o sermão temático ele é totalmente flexível, mas lembra, muita flexibilidade, muito risco de se cometer uma heresia. Tá bom? Então, basicamente, eu tenho sermão temático, aplicações saem do tema. Sermão textual, aplicações presas na ideia, que é extraída do texto. Tá? E o próprio texto vai dando dando esse caminho para essas ideias também. E o sermão expositivo, aplicações que nascem nos versículos que constituem todo o contexto. Então, uma outra análise também entre o sermão textual e o expositivo é que o textual acaba sendo uma análise mais superficial do texto também. E o expositivo é uma análise mais profunda. O que o autor ali quis dizer no contexto político, social, econômico. A gente vai buscar o original grego, o original hebraico. A gente vai fazer uma exegese, não uma exegese. Uma exegese do texto. Tá bom? Então, acredito que é isso. Para você, Mateus, que não veio na última aula, não veio nessa aula agora, o que nós vamos fazer nessa semana? Cada integrante, cada aluno,
eu vou aqui colocar no grupo um tema, um texto e um contexto de uma passagem da Bíblia. Nesse tema, vocês vão montar uma pregação temática. Nesse texto, vocês vão montar uma pregação textual. E nesse contexto, vocês vão montar uma pregação expositiva. Vocês vão montar no caderno, vão trazer isso na próxima aula. E aí, a próxima aula já começa efetivamente a nossa parte prática do curso, que é a capacidade de nós fazermos uma introdução das nossas pregações, que nada mais é do que fundamentar a igreja daquilo que eu vou pregar. E assim, não tem uma ideia certinha de uma introdução. Perceba que na pregação de Romanos 12, que o Hernani trouxe, ele fez uma introdução explicando Romanos capítulo 1 até capítulo 11, para dar às pessoas o entendimento de por que ele chegou no 12. Então, poderia ser feito de forma diferente? Claro que poderia. Mas o Hernani fez desse jeito. Ficou bom? Achei que ficou. Ficou claro? Para mim ficou. Então, nós vamos trabalhar a introdução na próxima semana. Vocês vão praticar isso em sala de aula. Vão estar anunciando a introdução de vocês. E eu quero que vocês venham prontos na próxima aula para fazer a introdução de qualquer tipo das 3 mensagens. Temática, textual e expositiva. Tá? E aí nós começamos a desenvolver a nossa prática na pregação. Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.